muito bem-vindos à nossa celebração online aqui da Batista BCBN. Eu sou Fernanda Moraes, a sua host aqui do Point, o nosso quadro que acontece alguns minutinhos antes da nossa celebração. E hoje eu estou aqui com a minha super convidada e grande amiga. Eu estou aqui mais uma vez, muito obrigada pelo convite para estar aqui com você. Sou Gui Cândido, ministra de adoração aqui na Batista BCBN, e para mim é um prazer poder estar aqui mais uma vez nessa oportunidade. Muito bom ter você aqui também, Gui. E agora já vai mandando esse link aí, já compartilha com seus amigos, com a sua família, nos seus grupos de WhatsApp, copia o nosso link aqui, já chama todo mundo para não perder o point e nem o sermão. E Gui, falando em compartilhar, é muito interessante a gente falar sobre o uso da internet, né? Que tipo de informação eu tenho compartilhado, de que forma eu tenho usado a internet. Nós temos discutido muito sobre isso, falado, né, desse uso, falado das coisas que a gente percebe, que a gente recebe, né? E é muito interessante a gente pensar, e eu gosto muito de pensar sobre isso, que o ID para nós hoje em dia ele é tão fácil, né? Sim, Na internet a gente tem acesso a tudo, tem acesso a pessoas de todos os lugares. Você aí de casa já conta pra gente de onde você está nos assistindo e a gente pode refletir se a gente tem feito esse uso para edificar vidas ou para destruir vidas. Sim, é uma né? ferramenta, então você está fazendo bom uso ou mau uso. Eu costumo dizer que a internet é uma chance, é uma oportunidade que nós temos de levar a nossa voz onde os nossos pés não podem ir. Verdade. Então a sua voz vai chegar onde seus pés talvez nunca vão pisar. É verdade. Vão chegar em uma parte do mundo que talvez você nunca nem imaginou. Quando a gente olha nos mapas aí para ver de onde estão as pessoas que estão nos assistindo, você vê que tem gente lá na Europa, na Ásia assistindo, então isso é muito interessante. Então você pode fazer parte dessa divulgação, que é divulgando a palavra, fazendo parte desse ID, que é compartilhando, sendo bênção na vida de alguém, através do bom uso dessas ferramentas. E acredite se quiser, mas tem gente que já falou para mim, essa modernidade não combina com santidade. Eu falei, gente, nada a ver. Nada a ver, porque depende muito de como você vai usar. Pode ser maldição. Se você usar o seu WhatsApp, o seu Facebook, suas redes sociais em geral, qualquer coisa. A internet pode ser maldição, mas pode ser bênção. Depende muito da sua atitude diante dela, de como que você vai utilizá-la. Exatamente, até porque na internet a gente nunca sabe quem está do outro lado da tela. E muita gente usa disso para atacar outras pessoas. Os famosos haters. Então, assim, é bom a gente pensar como cristãos que tipo de posicionamento nós estamos tendo na internet. Sim. Se nós estamos deixando-nos ser levados por aquilo que o pessoal está ali falando. Isso. Se nós estamos criando boatos sobre os outros. Ou se a gente está usando para edificar mesmo, compartilhar vídeos como esse. Levar a boa palavra, conversar. A gente sempre, essa questão da exposição, né, que a gente tem falado muito, né, que às vezes a gente está tão automatizado que a gente já quer expor o que a gente está fazendo, o que a gente está deixando de comer, o que não está comendo. Exposição. Aquelas fotos gostosas de comida lá no Instagram. E muitas pessoas, às vezes eu vejo, que postam que não estão se sentindo bem, que estão tristes, e é uma ótima oportunidade para a gente chegar até essas pessoas, trazer uma palavra boa de amizade, uma palavra de paz, de conforto, e falar mesmo da palavra do Senhor, né? Então, sim, a gente tem que tomar só muito cuidado com o que a gente tem colocado nas nossas redes sociais, porque é muito interessante que a gente estava falando sobre isso. É muito fácil você ser cristão aqui dentro da igreja. Exatamente. Então tem gente que vive uma coisa dentro da igreja, mas nas redes sociais é uma coisa totalmente oposta. Sim, verdade. Então eu costumo colocar para as minhas redes sociais e para minha vida em geral, né? Se aquela atitude que eu estou tendo nas redes sociais, eu posso... seria uma coisa que eu estaria confortável, seja uma roupa que eu esteja usando, seja uma palavra que eu estou falando, uma coisa que eu estou conversando. Se eu estivesse aqui na igreja com os meus amigos, diante de uma pessoa que merece um respeito, eu estaria usando aquela roupa, eu estaria falando aquelas palavras. Verdade. Então, assim, na minha vida, não só nas redes sociais, é o que eu tento colocar, que senão a gente acaba virando hipócrita também, Isso né? é verdade. Hipócrita em grandes partes. Se você tá... às vezes as pessoas colocam essa capa tão de santidade, assim, porque é a igreja, então você tem que se comportar. Claro que merece, né, um certo respeito, mas lá fora também Deus está em todos os lugares. É a sua vida, a sua reputação, o seu caráter vai dizer muito, né, nas redes sociais aí,
que você está postando vai dizer muito sobre você e como você como cristão, que isso é o mais importante. Verdade. Que as pessoas estão A vendo. gente longe dos olhos de pessoas, como a gente às vezes está na igreja, né? Com pessoas ali ao nosso redor, outros cristãos. A gente do lado de fora, com pessoas não cristãs, eu acho que fala muito mais de quem nós somos de verdade. Se nós estamos sendo exemplo, se nós estamos, né, vivendo uma vida conforme a palavra. Lá que nós temos que dar exemplo. Lá fora, exatamente. Aqui a gente coloca na porta da nossa igreja, às vezes menciona, né, Félia? Lá fora que é seu campo, lá fora que é o lugar que você tem que trabalhar. Aqui ser cristão dentro da igreja é muito fácil, vai ser exemplo lá fora. É mesmo. Aqui é o nosso estágio, lá é o nosso trabalho pesado mesmo. Exatamente. E aproveitando então esse assunto sobre internet, envolvendo aí todo mundo tecnológico, né? Hoje nós estamos fazendo uso de recursos diferentes aqui. Gostaria já de deixar o convite. No próximo domingo nós teremos a BCBN Live na parte da manhã. Né? Nós estamos aí trabalhando pesado, trabalhando duro mesmo para preparar tudo com muito carinho, preparar tudo para a gente estar mais que conectados aí. Então a nossa live ela acontece às 10h45 no nosso horário aqui nos Estados Unidos e às 11h45 no horário de Brasília. Pessoal que nos assiste aí do Brasil, nós temos muitas pessoas também que nos assistem do Brasil. Então fiquem ligados aí às 11h45 e às 3h45 no horário de Londres e Lisboa, né? A Gui já falou que nós temos algumas pessoas aí nos assistindo na Europa. E nós teremos uma reapresentação, que acontece às 3h45 no nosso horário daqui, às 4h45 no horário de Brasília e às 8h45 no horário de Londres. E para aqueles que vierem no nosso culto presencial, não deixem de entrar lá no nosso site www.batistabcbn.com e fazer o seu registro. E na semana passada nós tivemos o nosso sermão, a nossa trivia de sermão, e tem sido muito legal, muito bacana ver vocês participando. Foi legal que a gente viu que algumas pessoas já até estavam, opa, peraí, não é isso não, coloquei. Sim, e já estavam, o pessoal teve uma participação muito bacana. Sim, foi muito legal, a galera estava bem animada lá e isso deixa a gente empolgada. Eu falei, sinal que a galera tá funcionando. Só que eu já passei o olho aqui nas perguntas de hoje, eu falei, eu acho que a galera vai passar perto, porque será? Eu acho que o responsável aqui escutou a gente falando que tava muito fácil, tava mamão com açúcar. Gostou de você dando as colheres de chá, né? Esse caldo aqui. Tô achando também. Então vamos então de trivia, né? Já prepara os dedinhos aí pra colocar a resposta. Toquem os tambores. Pensa aí, vamos lá. A Gui já vem aí com a primeira bomba pra nós. Pois é, olha. A primeira pergunta. O texto. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Se refere a, letra A, Betel e Peniel, letra B, Sodoma e Gomorra, ou letra C, Meribá e Massá. Vai colocando a sua resposta aí. Lembra de, se você for colocar nos comentários, você coloca aí, pergunta 1, resposta A, B ou C, né? Coloca a letra aí que corresponde à resposta. Se você está na live, vai jogando aí que a galera tá olhando aí para saber quem é que tá respondendo certinho. E a gente tá de olho, hein? Começamos difícil, hein, Gui? Pois é. Que essa Só galera... quem tava muito ligado na semana passada. Vou repetir. Repete as opções para nós aí, Gui. O texto. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Se refere a letra A, Betel e Peniel, letra B, Sodoma e Gomorra, ou letra C, Meribá e Massá. E aí, hein? O que vocês acham? A galera já deve ter colocado aí. A resposta certa é a letra C, Meribá e Massá. É isso aí. Então vamos para 2, então, para a gente aproveitar que todo mundo já está esquentando aí. Número 2, então. Preencha as lacunas. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração. Espacinho e mais um espacinho aí. Que se afaste do Deus vivo.
para que não tenhamos um coração o quê? Letra A, endurecido e amargurado. Letra B, perverso e incrédulo. Ou letra C, confuso e indeciso. Esse tá difícil com força. Tá muito difícil. Porque são aquelas perguntas que você olha e fala, mas é praticamente Todas, né? todas essas coisas, né? Mas qual é a resposta certa, baseado aí na nossa série, né? Nos sermões que já passaram. Então você pode conferir antes. Olha, lembra sempre assim, se a gente, principalmente se tiver uma série, fica até fácil, né? Se a gente vai ter mais trívias, você pode, durante a semana, assistir as outras partes, a primeira parte, a segunda parte. Nós já estamos entrando na última parte. Aí é a sua chance de você lá dar uma escutada, ouvir e saber, opa, tem que estar afiado, porque semana que vem vai ter a trívia. Quando for série, vai dar certo. Agora vamos ver como é que vai ficar quando for sermões avulsos. Verdade. Já tá lá lavando uma vasilha, eu gosto sempre de colocar pra escutar. Tá lá lavando uma vasilha, coloca pra escutar de novo. Vai arrumar a casa, coloca pra escutar de novo. E se dá com pouco tempo, coloca no YouTube. Tem uma ferramenta que você coloca 2 vezes aí, ó. Aí, e manda ver. já Gui já dando a dica aí da tecnologia. Pra quem respondeu, então, a letra B, um coração perverso e incrédulo, acertou, que é a nossa resposta certa. Vamos então pra terceira? Vai lá, Gui. Complete a frase de destaque. Tenho lacuna. De fazer a presença e o poder de Deus marcantes onde eu estiver. Letra A, privilégio. Letra B, a expectativa. Letra C, a responsabilidade. De fazer a presença e o poder de Deus marcantes onde eu estiver. Qual letra que é? Essa tá Privilégio, a interessante. expectativa ou a responsabilidade? Essa até entra na questão do que a gente falou da internet, né? Eu tenho o quê de fazer a presença e o poder de Deus marcantes onde eu estiver. Então, se eu tô lá na internet, é a minha o quê? É o meu o quê? Letra C, a nossa responsabilidade. É isso aí. Então, vamos de última pergunta, então. Baseado na mensagem da parte 3 da série Vida para Vidas, Deus nos criou. Letra A, para sermos interdependentes e encorajadores. Letra B, para termos domínio sobre as coisas da terra. Ou letra C, para fazermos outras vidas melhores. Lembra aí o que foi pregado, o que foi dito aqui, o que está sendo assim falado, né? Isso mesmo. Lembrando que é o da parte 3, passada, né? Então, da da semana nossa passada. última. Uhum. Sim. 2 aqui se referem à parte 1 e à parte 2. Então, teve uma pegadinha aqui bem bolada, né? Então, você sabe o que foi falado, mas agora qual? Tá fresco aí na sua memória, que é a série, sei o quê? 3, 4 domingos. Nós estamos indo aqui agora. Então, tem que estar fresquinho aí para lembrar. Se tá no primeiro, segundo, terceiro, qual domingo? Isso aí. E para quem respondeu, a letra A, para sermos interdependentes e encorajadores. Se você acertou todas, muito bom, gabaritou, conta aí pra gente. Se não acertou todas, corre lá logo depois desse sermão e assiste de novo. Isso, você tem a oportunidade então também agora de estar ofertando, entrando no nosso site www.batistabcbn.com/give, e você pode então ofertar de onde você estiver, ser contribuinte aí para a obra do Senhor, para a causa do Senhor, pela internet, independente de onde você estiver. Isso é uma bênção. Isso aí. Isso aí. Nós estamos aqui hoje num lugar diferente. Tá chovendo lá fora. Verdade. E nós estamos aqui, não sei você, mas o meu cabelo me avisa quando tá pra chover. Agora, o meu também. Hoje eu já deixei ele até preso tá aqui armado, pra poder... Tá louco verdade. aqui hoje. Eu falei, tá armado, decidiu que fazer um away aí. Então eu já vi que as meninas têm disso, de quando tá pra chover, o cabelo fica armado. Eu falei, a gente vai lá pra dentro e tá tudo bem. A gente joga umas luzes assim... Daqui muda um pouquinho o ambiente. Verdade, fazendo uso aí de novo, né, das tecnologias a nosso favor. Põe um filtrinho aí, faz a gente ficar mais bonitinha. Sim, com certeza. Tem gente também que sente dor, né? Eu mesmo, meu joelho, sim, o frio meu chegou, o joelho dói. Quando tá pra nevar, eu sei, tá pra nevar. Porque o joelho fica doendo. É verdade, verdade. É bem assim também. Diz você, deixa aí pra gente
nos comentários você tem disso. Se tá para chover, se tá para nevar, se você sente dor, se o cabelo arrepia, o que acontece? Verdade. Então vamos lá então para nossa última parte da nossa série Vida para Vidas, com o nosso subtema de hoje, que é Vida que Reconstrói. Tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês. Com você, pastor. Hoje na última rodada da nossa série Vida para Vidas. Eu espero que a essa altura você já tenha conseguido receber de Deus uma proposta, uma mudança, algo que vai fazer a sua vida diferente, mais parecido com Jesus Cristo, mais parecido com o projeto, com o propósito que Deus tem para você. A pergunta que nós estamos nos fazendo, eu tenho feito para mim mesmo e tenho estendido para você também, desde a nossa primeira fase, primeira parte da nossa série, a pergunta que eu quero repetir para você hoje, outra vez, na intenção de que de fato isso faça uma diferença na sua vida. Como eu posso ser melhor? Como eu posso ser melhor? Como eu posso fazer melhor? Como eu posso ser um cristão melhor, um cidadão melhor, um marido melhor, um seguidor de Jesus que de fato faz diferença no lugar onde eu estou? Embora a nossa busca como ser humano, não simplesmente como seguidor de Jesus Cristo, mas a nossa busca como ser humano é uma busca por ser melhor, eu tenho a impressão de que não é só para mim que isso acontece. Eu tenho a impressão de que todas as pessoas, seja qualquer for o lugar que mora, qualquer classe social que pertença, não importam quais sejam as circunstâncias em volta do ser humano, todos nós, de uma forma ou de outra, já passamos por situações em que, de uma forma, se sentiu, de alguma maneira, de alguma forma, se sentiu destruído. Situações em que nós nos sentimos, situações em que eu e você experimentamos e, de fato, nos sentimos destruídos. E isso, embora seja algo que acontece aos montes, com todas as pessoas, em todo e qualquer lugar do mundo, nós nos sentimos assim, embora queiramos nos sentir melhor, embora queiramos estar melhor, nós nos sentimos destruídos e numa tentativa de descobrir como sair dessa, de descobrir como entender não só o que está acontecendo conosco, mas entender como que isso colabora para o nosso bem, uma vez que a palavra de Deus nos diz que todas as coisas, quando elas estão juntas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a coisa boa de nós nos lembrarmos, mesmo nos momentos em que nós estamos nos sentindo destruídos, é que o nosso Deus, Ele é vida para vidas, Ele é vida que reconstrói, mesmo que você não simplesmente esteja se sentindo destruído, mesmo que você esteja destruído, Deus é um Deus que reconstrói. Deus é um Deus que dá outras oportunidades, Deus é um Deus que faz novas todas as coisas daqueles que chegam à sua presença. Todas as coisas para aqueles que chegam na sua presença. Jesus Cristo, no seu tempo de ministério aqui na terra, ele, nas diferentes situações que experimentou, que viveu, que junto com os seus discípulos, teve a oportunidade de fazer diferença no século I, no lugar onde eles viviam, mas deixar também lições para nós,
para que hoje, no século 21º, nós tenhamos condições de experimentar uma vida que experimenta isso aqui de Deus para nós, uma vida que reconstrói. E numa determinada ocasião, o texto diz para a gente o seguinte, que naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. E isso aqui é importante, esse destaque que Mateus faz, Mateus capítulo 12, onde está esse texto, é um destaque que isso aqui era no sábado. Eles viviam debaixo de uma religião judaica, do judaísmo, que sábados tinha algo de muito especial. E o que vai acontecer nesse texto vai colocar uma base, vai dar uma plataforma para que eu e você consigamos entender como Deus é vida que reconstrói e como eu e você, como imitadores de Deus, precisamos também ser vidas que reconstroem. O texto continua dizendo, seus discípulos tiveram fome, estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-la. Pausa, para. É um sábado, judaísmo, pessoas estão à volta, tem uma lei com todo o cerimonial a respeito dos sábados, e agora os discípulos com fome e param para colher espigas. Essa coisa vai gerar confusão. Isso vai gerar problemas, isso vai gerar um diferencial daquilo que era esperado, não só de que Jesus Cristo fizesse, mas o que seus discípulos fizessem também. Uma vez que eles estavam andando segundo os ensinamentos dele, segundo os cuidados dele, isso aqui não vai dar certo. As pessoas que estão à volta de Jesus vão procurar achar nessa situação coisas para condená-lo, coisas para acusá-los, e é exatamente isso que o texto fala para a gente. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo. E olha o que eles dizem, o que não é permitido no sábado. A lei dizia isso. A lei estava ali contando tudo aquilo que deveria ou não fazer, e de repente, aquelas pessoas que gostam de se sentir não só na lei, mas em algumas horas eles se sentem até acima da lei, os fariseus, para nós hoje, viraram símbolos de pessoas que são cheias de religiosidade, pessoas que falam mais, cobram mais do que aquilo que tem a condição de fazer na presença de Deus. Mas século I, religião muito tradicional, século I, pessoas com uma tentativa de fazer aquilo que a lei dizia, o que era a palavra de Deus para eles dizia, ao seu extremo. Entanto, era o extremo que em coisas a mais eles acrescentaram aquilo que Deus estava querendo. E eles dizem para ele, não é permitido fazer no sábado. Eles estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado. Eles estão colhendo o que não se podia colher. E eles estão buscando o trabalho que não deveria fazer. E agora o que Jesus faz? De repente ele se sente, ele se vê numa situação em que agora ele vai ter que se explicar para aqueles fariseus, e ele diz para eles o seguinte, vocês não se lembram? Uma vez que vocês conhecem tanto a história, conhecem tanto a lei, conhecem tanto a palavra de Deus, de uma determinada ocasião em que Davi, junto com seus companheiros, eles comem os pães que era devido era para ser utilizado simplesmente no cerimonial do povo judaico, e de repente Davi come o que ele não tinha de direito, ele faz isso, nada de diferente acontece com ele. Ele não só faz isso, ele fala, mas outras coisas, a questão do trabalhar no sábado, Jesus fala com eles, os sacerdotes fazem isso também. Eles trabalham no sábado e nada, quando eles violam o sábado, porque eles fazem o trabalho que não era devido fazer trabalho algum no sábado. Eles violam o sábado e nada acontece com eles. Nada acontece com eles. E Jesus termina dizendo que ele é senhor do sábado. Ele é senhor do sábado. Ele fala aqui, o filho do homem é senhor do sábado. Ele usa essa expressão, filho do homem, e o que ele diz com ela é que o filho do homem tem controle de todas as coisas. O filho do homem é maior que o templo, o filho do homem é maior que o sábado, e ele fala dele mesmo, ele tem controle sobre todas as coisas. Isso aqui é importante para que eu e você consigamos olhar, colocar as nossas vidas diante da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e saber que nós servimos a alguém que tem controle sobre todas as coisas.
tem controle sobre todas as coisas. Mas os fariseus não estão satisfeitos. De repente, eles saem daquela região, eles vão para um outro lugar, eles chegam numa sinagoga, e nessa sinagoga tem alguém que tem um defeito físico, tem um problema físico. E quando eles veem aquilo ali, o texto diz para a gente o seguinte, que tentando acusar Jesus, eles perguntaram, é permitido? É permitido curar no sábado? Porque eles sabem que quando Jesus encontra um problema, o problema vai ser solucionado. Porque Jesus é vida que reconstrói. Jesus é Deus e Deus é vida que reconstrói. Eles sabem que o que vai acontecer ali, quando Jesus encontrar com aquele homem que tem esse problema, que tem essa situação, ele vai curar. E eles falam, ei, é permitido? É permitido curar no sábado? E dessa vez, Jesus não relembra para eles histórias que já aconteceram e que estavam já narrado no material que eles tinham de Bíblia, escrito no material que era o material da palavra de Deus para eles, mas Jesus conta uma história para eles. Ele diz o seguinte, qual de vocês, se tiver uma ovelha, isso numa região onde as pessoas tem por cultura a criação de ovelha, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco num sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? É uma pergunta retórica. A resposta está aqui subentendida, que é qualquer um. Qualquer um faria isso, vai deixar a ovelha ali, isso aqui é o que se trata não só da necessidade para eles, do dia a dia, do seu trabalho do dia a dia, mas era o que gerava finanças, era o que gerava alimento. A sua ovelha era parte da sua indústria financeira, é o que permitia com que eles tivessem recursos. E ele fala, você vai deixar ela lá? Quem não vai tirar? Todos tirariam. E ele diz, quanto mais vale um homem. Olha que Deus fala, essa é a palavra de Deus, é Jesus dizendo, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E ele resume o pensamento dizendo o seguinte, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Repara que eles perguntam se é permitido curar, e ele responde, é permitido fazer o bem no sábado. É permitido fazer o bem no sábado. O nosso Deus age dessa maneira. Como alguém que reconstrói, não importa qual seja o dia, não importam quais sejam as circunstâncias, não importa qual seja a situação, o propósito de Deus é que o homem esteja bem. E para isso, ele faz o que for preciso, quando for preciso. Deus é o Deus que abriu o mar para o povo passar, Deus é o Deus que fechou boca de leões, Deus é o Deus que fez fornalha não queimar os seus, Deus é o Deus que faz qualquer coisa que for preciso para que o homem esteja bem. Nosso Deus é vida para vidas, é vida que reconstrói. Eu e você somos seguidores dele. Eu e você somos imitadores de Deus. Primeira coisa que nós vimos na primeira parte da série, nós somos imitadores de Deus. Precisamos ser imitadores de Deus. E Deus é vida que reconstrói e faz o que for preciso, faz o que for necessário, da forma que for necessária, quando for necessário, para que o homem esteja bem, porque ele é vida que reconstrói. Uma determinada ocasião, um grande amigo de Jesus chamado Lázaro ficou doente, faleceu. Por fim, Jesus chega naquele lugar, Evangelho de João capítulo 11, conta essa história. Jesus chega onde ele estava, as irmãs de Lázaro estão em desespero, elas estão chorando, estão dizendo para ele, mestre, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o defunto já estava de 4 dias, ele estava numa gruta, e Jesus, quando chega ali, e ele começa a fazer pedidos para que eles abram aquele lugar, para que eles preparam, e a reclamação e o comentário da família de Lázaro, mas já está fedendo, já não dá mais, já tem dias que ele está aí. E Jesus fala para eles uma coisa interessante, para elas uma coisa interessante, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é o nosso Deus que não permite que alguém fique na morte, porque Deus é vida para vida, Deus reconstrói, Deus é um Deus dessa maneira, Ele se coloca nessa posição e, na realidade, quando nós vemos essas coisas aqui, o que Ele está dizendo para Lázaro de um modo especial, mas isso vale para você, isso vale para mim, ainda que morra, viverá, porque Deus é o Deus que faz isso. E eu, como imitador de Deus, como posso fazer essas mesmas coisas? Eu não tenho poder para ressuscitar morto, embora eu creia no Deus que possa fazer todas as coisas, e de repente pode ser que Ele vai me utilizar para fazer isso. Eu não tenho poder para fechar a boca de leões, eu não tenho poder para tirar o vigor do fogo numa fornalha, eu não tenho poder para abrir o mar, mas eu sou imitador de Deus. Como eu posso fazer essas mesmas coisas? Como eu posso ser vida que reconstrói? Como eu posso ser vida que reconstrói? Diante de toda essa situação, o povo de Deus enfrentando momentos, o povo de Deus enfrentando coisas que os levam a situações que necessitam totalmente de um poder sobrenatural do nosso Deus, e Deus é vida que reconstrói. Mas e eu? Como eu posso ser? Como eu posso ser vida que reconstrói? Obviamente, na história de Mateus, Jesus cura o homem com a mão defeituosa, e aqueles religiosos que estavam ali, eles começam a entrar numa trama, numa tentativa de matar Jesus. A tentativa de tirar a vida de Jesus, que estava fazendo outras vidas melhores. E o que Mateus diz para a gente, ele diz o seguinte, que isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eu acho isso aqui interessante. Algo que já tinha sido profetizado por um dos grandes profetas de Deus do passado, aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta. E isso é importante para a gente. Isso é importante porque a gente pode entrar nessa história, verificar essa história, porque isso aqui vai se repetir, se repete na sua vida, se repete na minha vida, dia após dia. E isso aconteceu para se cumprir o que fora dito. E seja lá por quem foi dito, o que a palavra de Deus diz a seu respeito, a meu respeito, o que Deus diz a seu respeito, o que Deus diz a meu respeito, vai sempre se cumprir, porque as profecias de Deus sempre se cumprirão, mesmo que seja necessário mudar as leis do universo, mesmo que seja necessário fazer a água parar, mesmo que seja necessário fazer leões ferozes ficar quietinho, mesmo que seja necessário tirar o poder de uma fornalha, Deus é o Deus que faz o que é necessário, as profecias dele, as palavras dele, sempre se cumprem. Mas aí você fala, Flã, mas isso aí foi história do Velho Testamento, isso não acontece nos dias atuais. Um dia desse aí para trás eu recebi um vídeo, e alguém que mandou para mim é uma pessoa muito, muito especial na minha vida. E, honestamente, se as circunstâncias fossem outras, eu simplesmente teria descartado aquele vídeo como sendo mais uma coisa do monte de sensacionalismo que acontece em muitas igrejas, em muitos lugares, todos os dias. E esse vídeo contava a história de alguém que estava chegando na sua casa e de repente chega pessoas para, não simplesmente para assaltar, mas pessoas com um projeto de tirar a vida daquele cidadão, e aquela pessoa está na porta da sua casa e chega ali o assaltante, chega ali o marginal e puxa uma arma e tenta atirar e não consegue atirar, a arma não funciona por alguma razão, final das contas ele desiste e vai embora. E obviamente isso naquela igreja foi um alarde total, e as pessoas fazendo um barulho grande das coisas que Deus pode fazer. Pessoalmente, em diversas situações eu olharia para aquele vídeo e descartaria. Mas quem passou aquele vídeo para mim foi alguém muito especial para mim, foi meu pai. E na realidade, há não muito tempo ele experimentou uma situação parecida, de alguém puxar uma arma, colocar a arma nele, puxar o gatilho e não sair nada. Puxar o gatilho e não sair nada, porque Deus é o Deus que faz até as leis do universo mudar. Ele não só para armas, ele não só para água,
Ele não só para o que for feito, Deus faz o que for necessário. Deus faz o que for necessário, mesmo que tenha que mudar as leis do universo. É a história que a gente vê acontecendo com Jesus aqui e os seus discípulos. Eles estão ali, existe um material escrito, existe uma tradição judaica e, de repente, a intenção de Jesus não só de lançar o patamar para essa história que ele está colocando agora, e a gente já vai entrar justamente nas partes mais interessantes dessa história, do que ele quer dizer para você e para mim, como que nós podemos ser vida que reconstrói, mas Jesus, ele passa por cima daquelas coisas porque ele é Senhor de todas essas. Ele é maior do que toda e qualquer cultura. Jesus é maior do que toda e qualquer coisa porque ele é Deus. O nosso Deus está acima de todas as coisas. E eu e você somos imitadores de Deus. O que o profeta Isaías disse, e que o texto de Mateus fala, isso é para cumprir o que foi falado, o que foi dito pelo profeta Isaías, o que ele diz é o seguinte: eis o meu servo, a quem escolhi. Guarde isso aqui, isso que é importante para a gente. Meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Olha essas palavras aqui. É meu servo, foi escolhido por mim, tem o meu espírito, e anunciará justiça às nações. Se Mateus já não tivesse sido claro a respeito disso, isso é o texto de Isaías 42, se Mateus já não tivesse sido claro a respeito desse texto, que aquilo se cumpriu, aquilo aconteceu para que se cumprisse as palavras do profeta Isaías, talvez nós tivéssemos um pouco de dúvida a respeito de quem esse texto está falando. Mas é um tanto quanto óbvio que este texto fala especificamente de Jesus Cristo, se cumpriu na vida dele. Naquele momento isso aconteceu, não só a história de os discípulos estarem andando num sábado, de repente eles estão numa lavoura no sábado, eles estão com fome, eles colhem num sábado, eles começam a fazer coisas que eles não deveriam fazer num sábado, eles vão para uma sinagoga e de repente tem uma pessoa ali que está necessitada de um milagre, Jesus faz uma cura no sábado, todas essas coisas aconteceram. Os fariseus tentam matar Jesus, começam a tramar para matar Jesus, mas tudo isso aconteceu, Mateus fala, para que se cumprisse o que fora dito, é meu servo, é Jesus Cristo, ele é servo, ele é escolhido, ele tem o meu espírito e ele anuncia a justiça. Anuncia a justiça. Aquele texto fala especificamente de Jesus Cristo, mas eu e você somos seguidores dele, eu e você somos imitadores dele, e os seguidores de Jesus receberam um presente de Deus. Eles receberam um presente de Deus, embora nós não merecêssemos, embora nós não fizéssemos o que devesse servir para nós como pagamento, nós recebemos um presente de Deus. E todo seguidor de Jesus que recebeu esse presente de Deus, que tem o Santo Espírito na sua vida, ele foi feito servo, ele foi escolhido. Ele tem o Espírito, e ele anuncia a justiça, aquelas mesmas coisas que aconteceram com Jesus naturalmente, porque Jesus era de fato o servo de Deus, escolhido de Deus, com o Espírito de Deus, anunciando a justiça. Nós, seguidores de Jesus, recebemos isso como presente, nós somos servos de Deus. Eu e você somos servos de Deus, escolhidos por Deus, tendo o Espírito de Deus, que aliás é o selo que nos diz que nós somos de fato filhos de Deus, nós de fato pertencemos a Deus. E nós temos como função justamente isso aqui, anunciar essa justiça de Deus, é a nossa tarefa, mas nada disso aqui nós temos por direito, nada disso aqui nós temos porque fizemos algo, por merecer, é um presente de Deus, que nós recebemos através de Jesus Cristo, é um presente que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Isso coloca esse patamar para a gente, para poder entender direitinho como que nós somos vida que reconstrói. E por que nós somos vida que reconstrói? O patamar que ele vem colocando e vem lançando para a gente é justamente o patamar de nos levar para o mesmo lugar onde ele está. E o texto de Mateus continua dizendo, parafraseando Isaías, ele não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas.
Não está dizendo que Jesus vai ser mudo, não. A ideia aqui é que ele não vai chamar atenção por causa do barulho que ele faz. Ele não vai chamar atenção. As pessoas estão tentando matar Jesus, mas é por causa da bondade que ele apresentou. É por causa da superioridade que ele apresentou. Não porque ele está chamando atenção, porque ele está fazendo barraco. Ele não é alguém que grita, ele não é alguém que discute, ele não é alguém que levanta sua mão nas ruas. Isso fala da mansidão ou da gentileza de Jesus Cristo, que só é possível por causa do Espírito Santo de Deus que habita nele. Por causa do Espírito Santo de Deus que está nele, que é nele. Mansidão e gentileza, aliás, é fruto do Espírito. Que se você é um seguidor, uma seguidora de Jesus Cristo, você tem na sua vida. Ele se destaca por isso aqui. E Mateus fala, copia de Isaías, do que aconteceu para se cumprir o que fora falado a respeito de alguém que ele apresenta como sendo meu servo, ele apresenta como sendo escolhido, ele apresenta como alguém que tem o Espírito, ele apresenta como alguém que anuncia a justiça, e aí vem o verso importante para a gente. Esse servo, ele não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. As versões mais tradicionais da Bíblia falam, ele não quebrará a cana trilhada. E talvez para a nossa cultura, do lado que a gente vive, do planeta, isso não seja uma coisa tão comum, tão normal no nosso dia a dia, mas para quem é de cultura do Oriente Médio, isso aqui fala exatamente das varinhas, talvez de bambu, ou de qualquer uma outra coisa, no formato de cana, né, que é usado na cultura deles, e por mais simples que seja, por menor que seja, e talvez descartável, porque tem muito, ele não joga fora, ele não quebra, ele não lança fora, ele não apaga o pavio fumegante. Isso aqui talvez é mais fácil de entender, porque é só você lembrar se você já foi num sítio, ou se você já acendeu uma vela, e quando ela está chegando no final, o pavio já está ali quase que acabando, talvez seja a hora de jogar fora, mas Jesus, ele não faz isso, ele não joga fora aquilo que talvez seja descartável para alguns ou porque tem muito, ele não apaga o pavio que está chegando no final. Na realidade, ele não está falando isso aqui de cana, ele não está falando de pavio, ele está falando de gente. Ele está falando de gente. Ele está falando de situações em que nós vivemos, que nós nos parecemos com essas coisas. Em quantas vezes eu e você nos parecemos como coisas descartáveis, porque nós somos pequenos demais quando comparados com o nosso Deus. Nós somos insignificantes demais quando comparados com o nosso Deus. Mas há pessoas, há coisas, há situações que talvez para você possa parecer pequeno demais, ou possa parecer insignificantes. E quando ele fala até que leve vitória à justiça, o texto de Isaías fala até que a justiça seja conhecida de todos, de uma outra forma, talvez seja a melhor maneira de expor essa mesma palavra aqui, mas a ideia e a pergunta para você e para mim é o seguinte: quão rápido você descarta quem ou o que não funcionou como deveria na sua vida? Quão rápido você joga fora o caniço quebrado, a cana trilhada? Quão rápido você joga fora, você apaga o pavio que está fumegando? Quão rápido você faz isso? Quão rápido você descarta as pessoas, as situações da sua vida? Quão rápido você abre mão do seu casamento? Quão rápido você abre mão dos seus relacionamentos de amizade? Quão rápido você descarta o que não funcionou ou quem não funcionou como deveria na sua vida? O nosso Deus, aquele de quem nós somos imitadores, que é vida que reconstrói, ele não faz isso aqui. Ele não faz isso aqui. Na realidade, o nosso Deus, quando ele fala a respeito dos seus, das pessoas que o seguem, que estão com ele, o seu justo, ele fala, ele não vai tropeçar.
Ele não vai tropeçar, e o Salmo 37 diz o seguinte: ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. 37, 24 da versão Almeida corrigida. O Senhor o sustém com a sua mão. Na realidade, essa é a forma como eu e você precisamos viver. As pessoas que estão à nossa volta, as situações que estão à nossa volta, nós temos a responsabilidade de segurar com as nossas mãos, não com a nossa força, mas com a força de Deus em nós, e de fato reconstruir, não deixar morrer, não jogar fora, mesmo que esteja com pavio simplesmente fumegando, mesmo que tenha sido o caniço rachado, mesmo que tenha sido a cana quebrada, a cana trilhada, não jogar fora. Nós somos imitadores de Deus, e imitador de Deus sustém com a sua mão, porque é assim que Deus faz. Imitador de Deus é vida que reconstrói, e isso é o que eu e você precisamos ser. Isso é o que eu e você precisamos viver, porque nós somos vida para vidas, nós não fomos feitos para destruir, nós somos feitos para construir. Nós somos vida que cria, nós somos vida que molda, nós somos vida que encoraja, nós somos vida que reconstrói. Isso é o que nós somos, eu e você, eu e você. A realidade é que, ao final desse nosso tempo de 4 partes dessa série, eu espero que Deus já tenha impactado a sua vida de forma tal que você precisa se lembrar que você precisa abrir espaço na sua vida para que pessoas que estão à sua volta, talvez estejam no fundo do poço, debaixo de muita água, e que você vai estender a mão para poder tirá-las e levá-las para um lugar onde elas possam respirar. Ou talvez seja você que está no fundo do poço. E o que eu digo para você agora, e a palavra de Deus para a sua vida, permita que o Deus que é vida que reconstrói, as pessoas que estão à sua volta, que são imitadores de Deus, que são vida que reconstrói, puxe você pela mão e te ajuda a sair do buraco onde você está, do fundo de água onde você está, e colocar num lugar onde você consiga respirar, porque você foi feito para ser vida que cria, para ser vida que molda, para ser vida que encoraja, para ser vida que reconstrói, porque você é vida para vidas. Você é vida para vidas. Em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo de Deus impacte a sua vida, transforme você e te leve para o lugar que Ele quer que você vá, porque você foi feito, você foi feita para fazer outras vidas melhores.